Capítulo 755, Encontrando-se novamente. Sob a supressão do trono do caos, parecia que o esqueleto em gel dentro do corpo de Buckingham ficou com medo. Ele abandonou a intenção de se fundir e se tornar um com Buckingham e tentou lutar e se libertar do corpo de Buckingham. À medida que a luz de Buckingham ficava cada vez mais brilhante, o esqueleto em forma de gel finalmente vazou do corpo. Era um esqueleto completo em forma de humano. Não estava faltando um único osso, mas parecia que esse esqueleto sangrento estava derretendo quando um líquido vermelho, mau e fedido escorria dele. Esse líquido era espesso, mas não era sangue. Era algo que Fei nunca tinha visto antes. Dentro das órbitas oculares deste esqueleto, duas nuvens de chamas vermelhas ardiam como se constituíssem o cérebro desse esqueleto, e flutuações de energia espiritual podiam ser sentidas a partir deles. Ficou claro que esse esqueleto tinha os instintos básicos dos seres vivos e estava com muito medo de Fei. Assim que apareceu fora do corpo de Buckingham, tentou escapar em uma direção. Suas mãos acenaram e parecia que estava tentando abrir a restrição que foi colocada pelo trono do caos e escapar no vazio. Infelizmente para este esqueleto, Fei já estava preparado para isso depois que viu como o esqueleto de ouro que possuía o Onisvord escapou. Com um pensamento, esse esqueleto vermelho foi pressionado contra a plataforma novamente pelo trono do caos, e muitos de seus ossos foram quebrados sob essa pressão intensa. Agora, estava completamente pressionado no chão. Fei acenou com a mão e um pedaço de ossos quebrados voou para ele. Depois de observar um pouco, ele não conseguiu mais dizer de que material era feito. A substância espessa e gelatinosa tinha cerca de 2 a 3 centímetros de espessura em sua superfície, e faixas de energia maligna fluíam dentro dela. Tinha energia mágica de primeira linha e condutividade de energia de guerreiro, o que era raro de se ver. Dentro do material gelatinoso estava osso branco duro, com cerca de 4 a 5 centímetros de espessura. Era frágil e um pouco de pó branco vazava do centro. Como ele não conseguiu obter nenhuma informação desse pedaço de osso, Fei pegou mais alguns pedaços dos ossos quebrados e os armazenou com cuidado. Ele queria levá-los de volta e pedir aos 2 cientistas loucos que os estudassem com cuidado. Então, ele tentou se comunicar com esse esqueleto vermelho que apresentava flutuações de energia espiritual. No entanto, ele não obteve nenhuma resposta. Comparado com o esqueleto de ouro que possuía o Onisvord, esse esqueleto vermelho tipo gel era mais um protótipo ou uma criação deformada. Havia apenas instintos assassinos básicos em sua energia espiritual, e ela se recusava a se comunicar com Fei de qualquer forma ou forma. Quando Fei tentou usar uma técnica secreta de energia espiritual, que foi registrada no misterioso pergaminho roxo para procurar as chamas de energia espiritual nas órbitas oculares deste esqueleto vermelho à força, o crânio do esqueleto explodiu subitamente como se sentisse algo. Seu crânio se transformou em uma nuvem de pó fino e desapareceu completamente. Instantaneamente, toda a energia maligna se dissipou na área. Os restos do esqueleto pararam de tentar revidar. Como um robô que queima sua placa-mãe, ele não se move mais. A substância vermelha, semelhante a um gel, no esqueleto evaporou-se rapidamente como mercúrio, que foi exposto no ar, e os ossos brancos rapidamente se transformaram em pó. Enquanto o vento soprava, tudo foi levado para longe. Nada estava sobrando e o rei Buckingham, de Lyon, que desmaiou de repente, gemeu neste momento enquanto seus dedos se moviam. Acabou que ele não morreu por causa disso. Fei podia até sentir que toda a energia vital estava se recuperando lentamente dentro do corpo de Buckingham. Embora estivesse longe de ser primordial e tão fraco quanto uma criança de 3 anos de idade, sua vida foi salva. Mesmo que sua consciência não estivesse clara no momento, ele não desapareceria como Onisvord. Essa descoberta surpreendeu Fei. Talvez eu possa descobrir os segredos daquele esqueleto dele. Isso é chocante. Esse esqueleto foi capaz de ajudá-lo a aumentar sua força em mais de 100 vezes, atingindo o reino da classe Sol. Que tipo de técnica secreta é essa? É muito assustador e irreal.
Se houver milhares de esqueletos como esse, uma força seria capaz de varrer o continente. Fei ficou um pouco assustado só de pensar nisso. A situação parecia ser pior do que ele havia previsto. Fei olhou para Buckingham, que ainda estava desmaiado, e pensou: talvez essa pessoa seja útil de outras maneiras. Quando Fei retornou ao rei Alexander, a batalha no mar estava quase no fim, e Chambordyanos e bizantines estavam limpando o campo de batalha. A força unida de Chambordyanos e bizantines obteve a vitória final. Essa batalha prolongada foi cheia de reviravoltas do começo ao fim, e havia muitos fatores de mudança. Ambos os lados, Bizantino e Lyon, fizeram seus cálculos e pensaram que estavam no controle da situação. A batalha terminou surpreendentemente com a aparição do rei de Chambord, e não havia dúvida sobre isso. Após a limpeza, os resultados foram resumidos. Cerca de 50 navios de guerra de Lyon foram destruídos e quase 70 deles foram capturados. Além disso, todos os tipos de recursos foram obtidos como espólios de guerra, e mais de 6.000 soldados e marinheiros de Lyon foram levados como cativos. O ganho da batalha foi significativo. Evidentemente, o reino bizantino também sofreu muitas baixas. Dos mais de 2.000 soldados de elite, menos de 1.000 deles ainda estavam vivos, e mais de 300 deles foram gravemente feridos ou incapacitados. Além disso, mais de 200 pessoas caíram na água e ninguém sabia se elas ainda estavam vivas ou não. Em casos usuais, a chance dessas pessoas sobreviverem era praticamente nula. A única coisa que o rei Constantine de Bizantine estava contente era que todos os soldados de Lyon dentro do território do reino bizantino foram eliminados e muitos recursos foram capturados. Embora o reino bizantino tenha sofrido muitas baixas, o restante dos soldados bizantinos eram elites das elites. Depois de experimentar esta batalha, eles seriam capazes de enfrentar 10 inimigos cada. Além disso, desde que tudo fosse feito corretamente, o reino bizantino poderia construir outro forte exército. Depois que a batalha terminou, o rei Constantine de Bizantine não pôde esperar. Ele se aproximou do rei Alexander, mostrou sua identidade com respeito e expressou seu desejo de ver o santo marcial imperial. Rei dos bizantinos, por favor, entre no navio. O rei Alexander sabia que você viria e me pediu para vir aqui e esperar por você, disse Torres educadamente a Constantine. Desculpe por incomodá-lo, senhor Fernando. Embora ele fosse o rei de um reino, Constantine ainda era muito respeitoso com Torres. Primeiro, esse jovem loiro e bonito era uma das pessoas mais confiáveis do rei de Chambord, que era seu salvador e o santo marcial imperial. Segundo, Torres já era uma elite de classe lua. Tudo isso fez com que Torres tivesse um status mais alto em comparação com o rei de um reino afiliado de nível 3. Depois de se cumprimentarem, os dois entraram no centro de comando do rei Alexander. No caminho, Constantine ficou surpreso com o que viu. Os navios de guerra reserva da baleia era diferente dos navios comuns. Tanto a aparência externa quanto a decoração interna eram novas e frescas para Constantine. Tinha uma beleza simples, mas organizada, e Constantine parecia estar dentro de um palácio. Embora o rei Alexander não tenha se juntado tanto à batalha hoje, Constantine não duvidou da terrível capacidade de combate dessa nave negra. Ah! Rei Constantine, nos encontraremos novamente. Fei deu um abraço caloroso em Constantine assim que eles se encontraram, e ele não parecia nem um pouco presunçoso. Para amigos de verdade, Fei nunca agiu de maneira rude. Constantine já havia pensado em como deveria saudar Fei, mas seu plano foi descartado pela ação íntima de Fei. E, você já praticou o punho dos 7 ferimentos até este nível? Que surpresa! Fei deu uma olhada em Constantine e sabia que nível ele alcançou. Como Constantine foi capaz de praticar o punho dos 7 ferimentos, que se machucaria antes de ferir os outros, isso significava que esse rei tinha a coragem e o talento de um mestre. Logo, Fei descobriu que algo estava errado, e ele franziu a testa.